Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta Casa Legislativa. Cumprimento todos os vereadores mirins, o público que se faz presente e os que nos assistem pelo Facebook do Legislativo. Cumprimento também os vereadores desta legislatura, agradecendo por esta oportunidade. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão ordinária mirim. Solicito ao senhor vice-presidente Daniel Silva Rodrigues que faça a leitura da Bíblia. Provérbios, capítulo 10, versículos 1, 2 e 3. Não está funcionando? O filho sábio é alegre ao seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitaram, mas a injustiça livra da morte. Mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Considerando as ausências dos secretários, convidamos para que tome assento à mesa a vereadora mirim mais votada, senhora Maria Clara Ronsoni da Silva, da SATIC, para secretariar a presente sessão. Solicito a vereadora mirim Maria Clara Ronsoni da Silva que faça a leitura do expediente. Requerimento mirim número 11 de 2018, de autoria do vereador mirim Davi Correa da Silva. Requerimento mirins número 12 e 13 de 2018, de autoria dos vereadores mirins Luiz Fernando Macarini Becker e Yasmin Manente. Requerimento mirim número 14 de 2018, de autoria do vereador mirim Gabriel Soares Nascimento. Requerimento mirim número 15 de 2018, de autoria do vereador mirim André Manoel Nogueira Alves Albano. Moção mirim número 3 de 2018, de autoria da vereadora mirim Yasmin Manente. Terminando o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra ao vereador mirim Daniel Silva Rodrigues, da Escola Municipal Professor Francisco Skrabski, que dispõe de 3 minutos e meio, mais 3 minutos e meio do vereador Miguel Otávio, da Escola Municipal José Contim Portela. Boa tarde a todos. Hoje eu quero falar sobre incêndio que aconteceu no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Este museu continha um dos maiores acervos de toda a América Latina, incluindo o maior dinossauro já descoberto no Brasil, com 13 metros de comprimento, apelidado de Dinoprata, o crânio do ser humano mais antigo da América do Sul, com 11 mil anos de idade, batizado de Luzia, uma coleção de múmias rematadas por Dom Pedro I em um leilão há séculos atrás, e outros milhões de peças e registros antigos contam a história do nosso país. Este incêndio serviu como alerta para a situação precária de diversas outras instituições culturais de todo o país, como o próprio Museu Municipal de Criciúma. Além disso, era raro ver alguma reportagem na televisão falando sobre este museu, mas bastou este incêndio destruir uma grande parte da história do nosso país para a maioria das emissoras de TV pelo Brasil e pelo mundo falar sobre este incidente, sobre o museu. Obrigado a todos pela atenção. Boa tarde.
Com a palavra a vereadora Mirim Maria Clara Ronsoni da Silva, da SATIC, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, integrantes da mesa, senhoras e senhores vereadores, a todos aqui presentes e os que nos assistem pelo Facebook. Hoje vou falar um pouco também sobre o incêndio do Museu Nacional. O fogo destruiu 90% dos 20 milhões de itens do museu. A preservação da cultura não era um assunto prioritário até agora nas discussões eleitorais na internet, e também não era fora dela. Apenas 2 de 13 programas dos presidenciáveis citam museus em suas propostas. A questão partidária começou a ser levantada por grupos mais polarizados após o incêndio. O valor simbólico dessa perda de itens e do museu é muito traumático, porque era um equipamento que tinha uma relação direta com a história do Brasil. Será que o investimento na preservação da cultura nacional está na pauta de nossos políticos? Será que é um assunto prioritário? Um dos principais motivos dessa tragédia foram em torno de uso de recursos públicos para a área cultural, com a falta de verbas sendo associada à destruição do museu. Não houve discussões sobre a importância do museu, como muitas vezes acontece quando o assunto é cultura. Agora, muita gente, incluindo os próprios políticos, reconheceram o valor cultural, histórico e científico do Museu Nacional. Obrigada e uma boa tarde a todos. Pessoal, alguém quer falar algo sobre esse museu? Com a palavra ao vereador Mirim André Manuel Nogueira Alves Albano, do Colégio Unesc, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde ao presidente Mirim, João Gustavo, e a todos que compõem a mesa diretora. Boa tarde a todos os vereadores que estão aqui presentes e a todas as pessoas que nos assistem ao plenário e ao Facebook. Hoje eu vim falar sobre uma competição que teve em Jaraguá do Sul, no dia 24, 25 e 26 de agosto, que foi a segunda etapa. Nos dias 24 e 25 de agosto, os atletas de atletismo da Fundação Municipal de Esportes, da FME de Criciúma, Sociedade Recreativa do Mampituba, participaram do campeonato estadual Caixa, de atletismo sub-14 e sub-16, segunda etapa em Jaraguá do Sul. A delegação criciumense contou com a participação de 27 atletas. A equipe conquistou 17 medalhas. Essa foi a minha primeira competição com essa equipe, que é muito nova e tem bem pouco tempo de treino, mas tem muita garra e, como disse a treinadora Mirelle Berti, essa equipe irá brilhar muito ainda. Criciúma faturou 17 medalhas, sendo 6 medalhas de ouro, 8 de prata e 3 de bronze, nas seguintes modalidades: arremesso de peso, medalha de ouro da Luana Padilha, prata Maria Eduarda Zanardo e bronze Leonardo da Silva. Lançamento de martelo, medalha de ouro da Luana Padilha. 4 por 60 metros, medalha de ouro minha e do Guilherme Maximiano. Pentatlo, medalha de ouro da Isabelle Guimarães, prata Eric Moisés Albino da Silva. 800 metros, medalha de ouro da Ana Paula Lourenço. Salto em altura, medalha de prata Luísa Lopes. 60 metros, medalha de prata Guilherme Maximiano. Marcha atlética, medalha de prata Carolina Souza Galvão. Dardo, medalha de prata Samila Vitali. 250 metros, medalha de prata Rafael da Silva e bronze Cibele. Salto triplo, medalha de prata e salto à distância, medalha de bronze. Nesse momento, uso a tribuna desta honrosa casa para parabenizar os atletas criciumenses e agradecer a oportunidade que nos foi dada pela Fundação Municipal de Esportes e Sociedade Recreativa Mampituba e também agradecer à Unesc que proporciona os treinos à equipe em sua pista de atletismo. Muito obrigado. Alguém quer falar alguma coisa sobre a competição, sobre o atletismo, atletas? Passo a palavra ao vice-presidente, vereador Mirim
Daniel Silva Rodrigues para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra o vereador mirim João Gustavo Pereira Pedroso, da Escola Municipal José Conchim Portela, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde à mesa diretora, vereadores mirins e todos aqui presentes. Gostaria de falar um pouquinho sobre a falta de projetos nas escolas de rede municipal. Todos deveriam ter na sua escola projetos como futsal, música, dança, teatro, muay thai, entre outros. Pois isso ajuda no desenvolvimento educacional, emocional e estrutural do ser humano. Muitos pais ficariam felizes em saber que seu filho está na escola aprendendo e nós por ter esta oportunidade. Algumas escolas até têm, mas muitas, como a minha, não tem nenhuma opção. Então, isso seria um dos pontos que eu acho bem interessantes para a implantação nas escolas. Obrigada. Devolvo a palavra para o presidente João Gustavo Pereira Pedroso para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra ao vereador mirim Davi Correia da Silva, da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Carneiro, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra ao vereador mirim Diógenes Rafael Gomes, da Escola Municipal Érico Nonemacher, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra a vereadora mirim Yasmin Manente, do Colégio Unesc, que dispõe de 3 minutos e meio. Declina. Com a palavra ao vereador mirim Luiz Fernando Macarini Becker, do Colégio Rogacionista Pio XII, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde. Inicio cumprimentando o presidente mirim, aos demais membros da mesa diretora, os vereadores mirins presentes, quem acompanha a sessão pelo plenário ou pelo Facebook da Câmara. Hoje vim falar sobre os asilos. Muitos idosos ficam sozinhos em casa, pois os filhos não podem cuidar e não têm condição de botar em um asilo. Gostaria de propor uma melhoria ou a construção de um novo asilo em Criciúma, pois a população viverá mais tempo por causa do avanço da medicina. Queria falar sobre um fato interessante. Eu vi uma publicação no Facebook que mostrava a capa de um jornal antigo e a notícia que estava na capa do jornal era a seguinte: bandidos invadem a casa de uma velhinha de 42 anos. Como eu disse, a população viverá mais. E se antes 42 anos era velhinha, podemos perceber o avanço da medicina. Pois hoje em dia existem mais idosos do que jovens. Por isso fica mais difícil de manter a aposentadoria desses idosos, já que existem mais aposentados do que pessoas trabalhando. Por isso trouxe esse assunto, não só pelo asilo, mas também por causa da aposentadoria. Pois um dia pode acabar o dinheiro da aposentadoria ou ficar mais difícil para o governo pagar. E isso prejudica os idosos. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora mirim Marília Gabriela Fernandes Rodrigues, da Escola Estadual Rubens de Arruda Ramos, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente.
Com a palavra o vereador Mirim Gabriel Soares Nascimento, da Escola Municipal Augusto Pavei, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Declina. Com a palavra a vereadora Mirim Ana Clara Batista Estecanella, da Escola Estadual Irmã de Virgens, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta Casa Legislativa. Cumprimento também a todos os vereadores mirins e o público que se faz presente e os que nos assistem pelo Facebook do Legislativo. Cumprimento também os vereadores dessa legislatura, agradecendo por esta oportunidade. Nessa sessão, eu irei falar sobre os ventiladores da Escola Irmã de Virgens. Bom, já começo dizer que alguns ventiladores estão até em bom estado, mas infelizmente eles ainda não são a maioria. Alguns deles, como o da minha sala, por exemplo, não estão em bom estado. Uns estão virados ou para o chão ou para o teto, mas os virados para os alunos são poucos. Os alunos reclamam do calor dentro da sala de aula. Isso realmente é um problema sério e quanto antes resolvido, melhor. Será tanto para os alunos quanto para os professores. Obrigada. Com a palavra ao vereador Mirim João Victor Soares Cardoso, da Escola Municipal Augusto Pavei, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Meu nome é João Victor. Essa é a minha primeira sessão como vereador mirim da Escola Augusto Pavei. E vim aqui hoje para dar minhas propostas para melhorias às coisas que não estão muito boas no bairro São Domingos, da minha escola. Estamos precisando de uma faixa de pedestre para que todas as crianças possam atravessar o asfalto sem preocupação. E também necessitamos de um acostamento, porque, como eu já sei, aconteceram alguns acidentes por não ter acostamento no asfalto do bairro São Domingos. Muito obrigada. Com a palavra a vereadora Mirim Ana Luísa Vitali, do Colégio Rogacionista Pio XII, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Cumprimento nessa tarde a nossa mesa diretora, os vereadores e vereadoras mirins que se fazem presente nessa sessão. A plateia que nos assiste presente pelo Facebook da Câmara. Hoje irei falar sobre a falta de higiene nos hospitais, causando doenças e bactérias, que ao invés de melhorar o paciente, causa mais problemas e também é uma falta de educação para quem já está no hospital. A pessoa já está doente e eles ainda causam mais problemas nos pacientes, como por exemplo, tem uma amiga que a avó dela estava no hospital com câncer e chegou no hospital e ela acabou morrendo de infecção hospitalar. Obrigada. Com a palavra a vereadora mirim Ana Flávia Guedin Rosso, da Escola Municipal José Rosso, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, senhoras, senhores vereadores, demais autoridades, a todos que nos assistem pelo site ou pelo Facebook da Câmara de Criciúma. Eu fiz um requerimento um tempo atrás, nele que eu cito em que o bairro Morrobino ele não tem
pavimentação e nem transporte coletivo, que é uma lei da Constituição Federal que protege esses moradores de não terem esse acesso ao transporte coletivo. E a resposta tem que chegar no prazo de até segunda-feira, dia 10. Obrigada. Na fachada da Escola Municipal do Ensino Fundamental José Rosso, os alunos não têm nenhum tipo de segurança, pois não tem nenhuma faixa de trânsito para os alunos passarem. E no lugar que deveria ter calçadas, está cheio de areia. E no estacionamento, que também fica na frente da escola, quando chove, nos buracos se forma grande quantidade de lama. Obrigada. Com a palavra o vereador Mirim, Luiz Cauê Feliciano Cândido, da Escola Municipal Padre Paulo Petruzeles, que dispõe de 3 minutos e meio. Primeiramente, eu queria cumprimentar o presidente João Gustavo também. Gostaria de cumprimentar o vice-presidente Daniel Silva e também a todos os demais que compareceram e aos que nos acompanham pelo Facebook da Câmara. Eu gostaria de falar sobre... Nossa. Sobre a política. Falar sobre a política. E também das brigas que eles estão tendo sobre, entre si. Os vereadores, os presidentes que estão concorrendo. Os que estão concorrendo à política. A presidência. Então, calma, eu queria falar, pode começar. Eu queria falar sobre as eleições. Pode falar. Eu queria falar sobre as eleições. A campanha política. Tá, eu vou ler aqui. É melhor. Eu gostaria de falar sobre as eleições que ocorrerão no dia 7 de outubro. Bom, muitos candidatos estão falando mal de seus colegas que também estão concorrendo à presidência. Se ajudarem por mais que... Presidência, que em vez de se ajudarem, por mais que não são dos mesmos partidos, mas eles estão lá para mudar e tentar deixar o Brasil melhor. Porque se eles parecem de brigar entre si, verbalmente poderiam fazer o melhor para a nossa sociedade. Bom, era isso que eu queria falar. Obrigado pelo tempo que me cederam. Concedo a parte para o vereador Mirim Daniel. Eu gostaria de... O microfone não está funcionando. Eu gostaria de falar sobre a importância do voto consciente, que está ligada diretamente às eleições que ocorrerão esse ano. Eu gostaria de lembrar aos cidadãos de Criciúma que o voto consciente é a melhor forma de melhorarmos o nosso país. Por isso, devemos sempre pesquisar mais sobre os nossos candidatos e votar de forma muito consciente. Obrigado por ceder a parte. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa questão de eleição? Obrigada. Com a palavra o vereador Mirim Emanuel Antunes Roque, da Escola Municipal Pascoal Miller, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Terminando o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito à vereadora Mirim Maria Clara
Rossoni da Silva, que faça a leitura das matérias. Requerimento Mirim número 11 de 2018, de autoria do vereador Mirim, Davi Corrêa da Silva. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se existe projeto para a pavimentação asfáltica da Rua Mauro Bonfante, distrito de Rio Maina. Em caso afirmativo, informar o cronograma para a execução da respectiva obra. Informar ainda se existe a possibilidade de paliativamente realizar o patrulhamento e revestimento com o material adequado. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria para as Providências. Requerimento Mirim número 12 de 2018, de autoria dos vereadores mirins Luiz Fernando Macarini Becker e Yasmin Manente. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se existe projeto para a implantação, neste município, de abrigo destinado ao atendimento, recolhimento, vacinação, castração e disponibilização para adoção de animais de rua que não ofereçam risco de transmissão de doenças ao ser humano. Em caso afirmativo, informar o cronograma para a execução do respectivo projeto. Com a palavra ao autor do requerimento, o vereador mirim Luiz Fernando Macarini Becker. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Gostaria de falar sobre um assunto já abordado por mim na sessão passada, que é a construção de abrigos para animais. Vou citar alguns problemas que esses animais passam e que podem prejudicar a comunidade. Os animais passam fome, sede, frio e às vezes são maltratados. Podem causar acidentes de trânsito, já que existem uns que andam no meio das ruas. Podem transmitir doenças, como vermiose e raiva. Se esses animais ficarem doentes, eles também podem transmitir doenças, como a micose. Alguns tipos de fungos são os causadores da micose. Peço a colaboração de todos para aprovar esse requerimento. Muito obrigado. Com a palavra a autora do requerimento, a vereadora mirim Yasmin Manente. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Esse assunto foi da minha campanha para a vereadora mirim. E sabendo que tem esses... Bom... E depois que eu descobri que tinha esse centro, eu fiquei... Porque tem ainda os animais que passam doença na rua, não foram recolhidos ainda. Daí foi uma parte que eu fiquei me questionando por muito tempo. E por isso que eu sempre pergunto assim, eu queria que a veterinária viesse aqui pra gente conversar, pra saber o motivo deles não estar recolhendo. E tem outro centro recolhendo de vez desse centro que é específico para isso. O requerimento está em discussão. Alguém falar sobre animais abandonados? Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretária para as Providências.
Requerimento Mirim, número 3 de 2018, de autoria dos vereadores mirins Luiz Fernando Macarini Becker e Yasmin Manente. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando o comparecimento da gerente da Vigilância em Saúde, senhora Suzana Maria Sabetsky Albuquerque Faz, nesta Casa Legislativa, na sessão ordinária Mirim, no dia 1º de novembro do ano corrente, quinta-feira, às 14h30, no espaço reservado ao horário político, a fim de explanar acerca dos trabalhos desenvolvidos pelo Centro de Controle de Zoonoses, CCZ de Criciúma. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador mirim Luiz Fernando Macarini Becker. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde novamente. Essa visita de algum funcionário do Centro de Zoonoses de Criciúma traz ensinamentos para nós vereadores mirins. Com essa visita podemos tirar dúvidas e saber um pouco mais sobre essa área. Pessoas confundem o centro com um abrigo para animais e acabam deixando animais saudáveis lá. Se o requerimento for aprovado, eles poderiam nos explicar a diferença entre o centro e o abrigo. E também podemos saber como eles cuidam dos animais. Peço a colaboração de todos para que esse requerimento seja aprovado. Muito obrigado. Com a palavra a autora do requerimento, a vereadora mirim Yasmin Manente. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Declino. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador mirim Daniel. Eu gostaria de apoiar os colegas vereadores mirins Luiz Fernando Macarini Becker e Yasmin Manente sobre o assunto do requerimento anterior, que aborda sobre um assunto bem semelhante, a criação de centros de zoonoses em Criciúma. Eu apoio essa causa, pois, como eles já disseram, os animais doentes podem causar doenças aos seres humanos e à comunidade. Obrigado pelo... Falar de alguma coisa sobre o comentário do Daniel? Não? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria, para as providências. Requerimento Mirim, número 14 de 2018, de autoria do vereador mirim Gabriel Soares Nascimento. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informada a esta Casa Legislativa se existe projeto para a implantação de sala de informática na EMEIEF Augusto Pavei. Em caso afirmativo, informar o cronograma para a execução do respectivo projeto. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador mirim Gabriel Soares Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Hoje vim falar sobre a sala de informática. Nossa escola Augusto Pavei está pedindo a sala de informática faz alguns anos.
Nossa escola precisa da sala de informática e os computadores para nosso estudo e para quando a gente querer pesquisar alguma coisa sobre alguma matéria, a gente tem os computadores para pesquisar. Por isso que eu acho muito importante a sala de informática. Para a nossa escola e também muitas atividades podem ser feitas nos computadores. Precisamos dos computadores para realizar novos estudos. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Mirim, Ana Flávia Guedin Rosso. Como ele estava falando, na escola Augusto Pavei, eles estão pedindo a sala de informática. Na minha escola, a Escola Municipal de Ensino Fundamental José Rosso, a gente vem pedindo há vários anos a sala de informática, só que, infelizmente, a prefeitura nunca deu resposta, não sei se deixaram de lado, alguma coisa assim. Então, a nossa escola, com o dinheiro de festas, festa junina e outras coisas, eventos feitos pela escola, a gente daí teve que pegar a sala de vídeo e transformá-la na sala de informática. Agora que está ficando pronta, a gente teve que botar grade com o dinheiro da escola, a gente teve que comprar todos os notebooks para fazer essa disponibilidade para os alunos. Obrigada. Que no caso deveria ter sido pela prefeitura, porque a escola é municipal, e teve que ser feito pela própria escola com dinheiro que poderia ser investido em várias outras coisas e que infelizmente teve que ser usado. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Mirim Daniel. Eu gostaria de falar sobre a importância da sala de informática para as escolas. Essas salas são importantes para realizar trabalhos escolares, estudar para provas e fazer pesquisas de interesse dos alunos e da escola. Além dos professores poderem planejar as aulas utilizando esses computadores, sempre usar sair da escola após o horário de trabalho. Obrigado pela atenção. Boa tarde. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria para as Providências. Requerimento Mirim, número 15 de 2018, de autoria do vereador Mirim André Manuel Nogueira Alves Albano. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se existe a possibilidade da manutenção, reposição ou substituição dos equipamentos utilizados para a prática de atletismo nas dependências da Unesc. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Mirim André Manuel Nogueira Alves Albano. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Cumprimento novamente a todos. E hoje eu vim falar sobre esse assunto, pois eu faço atletismo na Unesc não há muito tempo, mas desde o tempo que eu já estudo lá, a gente já vê, porque às vezes na aula de educação física a gente usa a pista. Mas os materiais estão rasgados, daí quando chove, molha. Exemplos do colchão de salto em altura e colchão de salto com vara.
E daí a área de arremesso de peso, arremesso de martelo, arremesso de dardo, elas estão com alguns defeitos ou buracos. E a gente usa muitos materiais que a prefeitura deu e outros que a Unesc disponibilizou para a gente. Alguns estão quebrados porque já estão lá há muito tempo e outros a gente não tem. Então eu vim pedir isso para a prefeitura e obrigado pela atenção. Os atletas da Fundação. O quê? Os atletas da Fundação. Porque nós atletas que a gente compete pela Fundação e pelo Mampituba, a gente usa lá a quadra e daí a Fundação, nem a Prefeitura e ninguém toma iniciativa. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria para as Providências. Moção Mirim número 3 de 2018, de autoria da vereadora Mirim Yasmin Manente. Assunto: moção de aplauso ao atleta Alexandre Fenali Macarini pela conquista do primeiro lugar na competição em duplas na categoria profissional no World Slackline Master, realizado em 1º de julho do ano corrente, em Munique, Alemanha. A moção está em discussão. Com a palavra a autora da moção, a vereadora Mirim Yasmin Manente. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Hoje eu vou falar do Alexandre Macarini, de 17 anos, estudante de colégio Unesc, que foi para fora do Brasil participar de um campeonato de slackline. Alexandre, nascido em 19 de janeiro de 2001, em Forquilinha, iniciou a praticar slackline aproximadamente 3 anos e meio, por meio de um projeto multi-slackline, pés na fita, cabeça na escola. Em 2017, representou o Brasil na Alemanha, conquistando a 3ª colocação na competição individual. Em 2018, o atleta realizou o sonho de ser campeão, na Alemanha novamente, mas dessa vez na modalidade em dupla, com seu colega Alisson Ferreira, natural de Minas Gerais. Esse atleta ainda adolescente merece ser aplaudido por esta Câmara Mirim e pela nossa cidade, porque ele não divulgou só o nome dele, ele divulgou o estado de Santa Catarina e o município de Criciúma, cidade onde estuda. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encerrado o grande expediente, declaro a sessão suspensa por até 5 minutos. Agora pode pegar a parte.
ler tudo. Quem vai ler tudo, isso aqui é, tá? Depois. Por que não podia ser? Certo? Podem começar. Na última sessão ordinária Mirim, ocorrida no dia 7 de agosto do ano corrente, esta Câmara Mirim aprovou por unanimidade a moção Mirim 218, proposta por este vereador Mirim, aplaudindo o Coral Show Criança Feliz. Assim, a partir deste momento, realizamos a entrega da homenagem. Convido para que adentre o plenário e tome assento junto a esta mesa a fundadora, diretora e maestrina do Coral Show Criança Feliz, senhora Silvia Regina Teixeira, e coralistas. Levantem, tem que receber o homenageado em pé. Pode continuar. Podem sentar. Agora já foi, Luiz Cauê. Peço à secretária dessa sessão, vereadora Mirim, Maria Clara Ronsoni da Silva, que faça a leitura do documento. Moção Mirim, número 2 de 2018. Senhores vereadores mirins, requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, o envio de expediente ao Coral Show Criança Feliz da presente moção de aplauso, conforme segue. A Câmara Mirim de Criciúma, por meio de seus vereadores mirins, venha a público aplaudir o Coral Show Criança Feliz pelos 25 anos de atividades. O Coral Show Criança Feliz foi fundado em 29 de maio de 1993 pela maestrina Silvia Regina Teixeira, com o objetivo de oportunizar a crianças e adolescentes contato estreito com música de qualidade. A proposta também envolve o desenvolvimento do autoconhecimento corporal, autoestima, socialização e exploração das potencialidades artísticas, auxiliando na formação de indivíduos com capacidades intelectuais e emocionais de discernimento em relação à sua própria postura, diante das várias situações que o cotidiano oferece. O projeto atende a todas as crianças e adolescentes, a partir de 11 anos de idade, que tenham o desejo de desenvolver suas habilidades musicais, desde que possuam um mínimo de noção de afinação e ritmo. Após aprovação em teste de audição, já frequentando as atividades do grupo, aquelas noções são desenvolvidas e lapidadas. Em 25 anos, mais de 1.200 jovens ajudaram a contar a história do Coral Show Criança Feliz para plateias de todo o Brasil, em aproximadamente 2.100 apresentações que envolveram turnês realizadas na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com 10 CDs, 2 DVDs gravados, o grupo realiza, em média, 90 shows por ano, em grandes eventos, como festivais, inaugurações e convenções, e na abertura de shows nacionais. Ana Carolina, Família Lima, Daniela Mercury, Daniel e Rita Lee, por exemplo. Diversos talentos da região sul-catarinense, revelados e lapidados no Coral Show Criança Feliz, atualmente apresentam-se em palcos do Brasil e do mundo, entre eles Michele Manente Silvestrini, cantora lírica que atua como soprano no Teatro de Koblenz, Alemanha; Jennifer dos Santos, cantora de jazz formada pelo Conservatório de Música de Coimbra, Portugal, país onde reside; Diana Rosa, cantora lírica formada pela UDESC, tendo trabalhado durante 4 anos com o maestro e pianista João Carlos Martins;
O Antwil Rigoni Neto, cantor lírico formado pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, e a cantora Gabriela Ferreira, participante do The Voice Brasil em 2016. O projeto revela e forma cantores para os mais variados gêneros de grupos musicais de Criciúma e Santa Catarina, destacando-se Bruno Teixeira Bittencourt, o Bruninho, vocalista da banda criciumense Chocolate Sensual e integrante da dupla Bruninho e Chip, Cate Teixeira, vocalista da banda Scorpions de Araranguá, Paulo Araújo, ex-vocalista da banda criciumense Vigário Jack, e Mila Teixeira, ainda coralista, vocalista da banda Stadium 10 de Florianópolis. Alguns ex-integrantes do coral seguiram carreiras diversas da artística, empregando os conhecimentos musicais adquiridos nas áreas da educação e saúde, tal qual a musicoterapeuta Luísa Tomé da Luz. Em 2018, o projeto Coral Show Criança Feliz conta ainda com o Coral Infantil Criança Feliz, base para a sequência dos grupos de corais, e a Escola de Música, ofertando aulas de instrumentos musicais diversos, além de aulas de dança e yoga. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos, pelos 25 anos de atividades que ficam constado na ata desta sessão legislativa, moção de aplausos ao Coral Show Criança Feliz, enviando-lhe cópia com nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 1º de agosto de 2018. Vereador Mirim João Gustavo Pereira Pedroso. Passo a palavra ao vice-presidente, vereador Mirim Daniel da Silva Rodrigues, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador Mirim João Gustavo Pereira Pedroso, autor da presente moção. Primeiramente, boa tarde a todos. Como presidente, quero agradecer a presença do Coral Show Criança Feliz. A música tem um efeito quase mágico sobre as pessoas. Ela ajuda na autoestima da criança e a torna mais independente na sua forma de se expressar e pensar. É muito gratificante ter um coral como esse em nossa cidade, pois nos faz entender que temos coisas boas, legais e interessantes ao nosso redor. Às vezes, damos valor ao que vimos em TV ou redes sociais, mas esquecemos de se orgulhar do que é realmente nosso. Tenho muito orgulho de ser irmão de uma das coralistas e sempre que posso falo do coral para todos que eu conheço. O Coral Show Criança Feliz é formado por jovens e adolescentes e se apresentam em muitos lugares e até participaram de turnês internacionais. Por isso, hoje entregamos uma moção de aplausos à maestrina Silvia Teixeira e ao grupo aqui presente pelos seus 25 anos. E deixamos uma mensagem. Ser músico não é quem toca um instrumento. Músico é aquele que, através de um instrumento, toca o coração e a alma das pessoas. Parabéns. Devolvo a palavra ao presidente João Gustavo Pereira Pedroso para dar continuidade aos trabalhos. Como presidente da Câmara Mirim de Criciúma, agradeço a presença da senhora Silvia Regina Teixeira
fundadora, diretora e maestrina do Coral Show Criança Feliz. Cumprimento-a pelo trabalho realizado com tanta dedicação e desejo muitos anos de sucesso. Como uma forma de agradecimento e de homenagem, entregamos uma placa. Peço à homenageada e aos colegas vereadores mirins que se dirijam à frente da mesa para a entrega da placa. Declaro a sessão suspensa por até 5 minutos. Aí, ó. Não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima no dia 4 de outubro do ano corrente, às 14 horas e 30 minutos.
Boa tarde a todos.